O milionário barbeiro descobre que o mendigo negro na porta mudou sua vida para sempre. A cidade era um frenesi de cores e sons. Luzes brilhantes piscavam entre skyscrapers imponentes, e a vida pulsava em cada esquina. Jorge, o barbeiro milionário, era uma lenda local. Ele tinha tudo: um estúdio de barbearia luxuoso, carros deslumbrantes e um apartamento de tirar o fôlego no coração da cidade. Mas por trás de sua fachada glamourosa, havia um vazio que o consumia. Era estranha essa sensação de insatisfação, como se ele estivesse preso em uma prisão dourada. Certa manhã, ao sair de sua barbearia, Jorge se deparou com Carlos. O mendigo negro estava encolhido sob uma marquise, seus olhos brilhando de uma sabedoria que Jorge não conseguia entender. O contraste era gritante. Enquanto Jorge vestia um terno caro, Carlos usava um velho casaco rasgado. E foi naquele instante que Jorge, movido por um impulso inexplicável, "Vamos fazer você ficar incrível hoje", disse Jorge com um sorriso forçado. Carlos o olhou com desconfiança, mas aceitou. Enquanto Jorge trabalhava, uma conversa inesperada começou. Carlos começou a compartilhar suas histórias, momentos de sua vida antes das calçadas se tornarem sua casa. Era difícil acreditar que ele já tinha sido um empresário de sucesso, cercado por pessoas que diziam ser amigos, até que tudo desmoronou. Traições, mentiras. Jorge escutava, sentindo um aperto no peito. De repente, uma onda de memórias tomou conta de Jorge. Ele se lembrou de sua infância difícil, das brigas constantes com seu pai, que o espancava as esperanças de um futuro brilhante. Era como se a dor que ele havia enterrado ressurgisse, e ele se perguntou por que nunca tinha falado sobre isso com ninguém. Carlos, ao seu lado, parecia perceber a luta interna, e com um olhar profundo, disse, às vezes, a conexão mais forte nos vem dos seres mais quebrados. A relação deles cresceu rapidamente. Um ex-sócio de Jorge, um cara astuto e traiçoeiro, apareceu de repente, ameaçando não apenas o que Jorge havia construído, mas também o laço que começava a formar com Carlos. Tinha algo de perturbador naquela figura. Um vulto de passado, cheio de rancores e egoísmo. Você sabe, Jorge, a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você compartilha, disse Carlos com uma calma impressionante, enquanto a tensão crescia ao seu redor. Jorge parou, considerando aquelas palavras. Ele poderia escolher lutar por suas conquistas materiais, ou se permitir a transformação que uma amizade honesta pode trazer. Então, Carlos se inclinou para Jorge e sussurrou. Há um segredo que pode mudar nossas vidas para sempre. Aquilo ressoou nos ouvidos de Jorge como um eco distante, pulsante de mistério. O que poderia ser? Esse era só o começo de uma jornada que ele nunca imaginou que precisaria trilhar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos olhou profundamente nos olhos de Jorge. Há um segredo que pode mudar nossas vidas para sempre. O coração de Jorge acelerou, uma mistura de ansiedade e curiosidade. Que segredo, Carlos? Ele quase sussurrou, a voz tremendo. Carlos hesitou, como se estivesse pesando suas palavras. Às vezes, o passado esconde verdades que nem sabemos que precisamos enfrentar. Você precisa saber algo sobre mim.
Jorge prendeu a respiração. O que ele poderia dizer? Antes que pudesse pressionar por mais respostas, um barulho estrondoso ecoou pelo quarteirão. Por quê? O que você está fazendo? Uma voz familiar cortou o ar. Era Ricardo, o ex-sócio de Jorge. Ele estava mais furioso do que nunca, os olhos chamejantes de ódio. Você vai se arrepender de ter me traído, Jorge. Jorge se virou, apreensivo. Ricardo sempre teve um jeito de transformar discussões em brigas. Ricardo, isso não é o que você pensa. Ele tentou conter a situação. Mas o homem avançou, derrubando lixeiras e gritando insultos. Você realmente achou que poderia me deixar de lado e viver sua vida de milionário sem consequências? Gritou Ricardo, a voz reverberando na rua. A multidão começou a se juntar, murmurando, algumas pessoas olhando com simpatia, outras com desdém. Jorge sentia o nó na garganta apertar. Carlos estava ao seu lado, calmo, mas em tensão. Então, sem aviso, Ricardo puxou algo do bolso. Jorge viu o brilho metálico, uma arma. O mundo se tornou um borrão ao redor deles. O medo congelou Jorge. O que estava acontecendo? Ele nunca imaginou que seria arrastado para uma situação tão perigosa. A sua vida de riquezas e sucesso acaba agora, Ricardo gritou, o desespero e a raiva transbordando de suas palavras. Carlos se moveu, posicionando-se à frente de Jorge. Pai, não faça isso! As pessoas gritaram, algumas tentando recuar, outras tentando ajudar. Mas foi então que a reviravolta aconteceu. Carlos, com uma voz firme que exalava uma força desconhecida, apontou para Ricardo. Você não sabe quem eu sou. O impacto das palavras pairou no ar como uma bomba esperando para explodir. Jorge ficou paralisado. O que Carlos queria dizer? Que segredo ele guardava? Sou mais do que essa imagem que você criou em sua mente. Você não é seu passado. E eu não sou o que você pensa que sou. Carlos expirou fundo, um desafio ardente nos olhos. Ricardo hesitou, confuso, o controle escorregando de suas mãos. Os murmúrios da multidão aumentaram enquanto as verdades começavam a se desenrolar. Cuidado com o que fala, Carlos. Ricardo ofegou, a voz trêmula. Você sabe o que acontecerá se revelar isso. O silêncio tomou conta por um instante. Todos estavam escutando, esperando. Finalmente, Carlos deu um passo à frente. Eu sou o irmão que você achou que tinha perdido. O irmão que você traiu. As revelações atravessaram o ar como um choque elétrico. Jorge sentiu o coração disparar, cada batida ressoando como um tambor. Como assim? Carlos e Ricardo eram irmãos? As expressões de todos se voltaram para Ricardo, que parecia paralisado. O medo moldou seu rosto. Ele tinha um passado escondido. Uma história que poderia mudar tudo. O público estava ao seu redor. A tensão palpável. Jorge sentiu uma mistura confusa de emoções. A adrenalina pulsava. Se você não deixar Jorge em paz, vai ter que lidar com mim. Carlos completou, a voz firme, mas trêmula. Jorge não sabia o que pensar. Tudo parecia uma tempestade caótica. Ele olhou para Carlos, um homem que lhe ofereceu uma amizade inesperada. Um homem que agora revelava uma conexão profunda e devastadora com seu inimigo. E enquanto isso, a arma ainda estava em jogo. O que aconteceria agora? Juntamente com a verdade, surgiriam novas batalhas, novos dilemas. O que mais estava escondido sob as camadas das vidas que levaram? A resposta estava à vista, mas a atmosfera carregava um pressentimento elétrico, um aviso de que a luta estava apenas começando. Carlos deu um passo à frente,
A tensão no ar parecia palpável. A multidão respirava. Ricardo, ainda com a arma em punho, parecia hesitar, os olhos pulando entre Jorge e Carlos, como se tentasse encontrar algum tipo de saída. Você não sabe quem eu sou, Carlos reiterou, o tom desafiador em sua voz ecoando. Jorge sentiu o coração disparado. Ele queria entender, queria gritar, mas a realidade esmagadora o cercava. Então a calma de Carlos explodiu em uma força quase sobrenatural. Ricardo, você pode acabar com a vida de alguém, mas não pode apagar o que você fez. A voz de Carlos ressoava, forte e cheia de dor. Eu sou a sombra da sua traição. Você podia ter salvado a mim e a você mesmo. Ricardo balançou a cabeça, olhos arregalados como um animal encurralado. Você tem noção do que está dizendo? Você era só um estorvo. A culpa é sua por ter desaparecido. Eu fiz o que fiz para sobreviver. A raiva o encorajava, mas havia um medo estranho que quebrava seus olhos. Sobreviver? Você destruiu tudo. Carlos avançou, ainda firme. O que você não sabe é que a verdade sempre vem à tona. Eu não sou aquele que você deixou para trás. Nesse instante, a multidão murmurou, a energia se transformando em um burburinho confuso. Jorge não sabia se a adrenalina o deixava atordoado ou preocupado. Mas havia algo mais. O olhar de Carlos não era só de raiva. Havia um desespero, uma intenção de curar feridas que nem ele mesmo sabia existir. De repente, um grito cortou o ar. Polícia! Ecoou entre os edifícios e as vozes da multidão. O sinal amarelo de um carro se aproximava. Sirenes ensurdecedoras acelerando para o local. Jorge não conseguia tirar os olhos de Carlos, que estava no centro de tudo. Ricardo notou a mudança e sua expressão se transformou rapidamente. Você não entende. Eu vou acabar com você, Carlos. Gritou, o pânico apressando a mão que segurava a arma. A sirene ficou mais alta, e quando ele virou para fugir, algo chocante aconteceu. Uma figura familiar surgiu do meio da multidão. Era Ana, a antiga sócia de Jorge, com quem ele tinha um relacionamento amoroso bem complicado. Ricardo, para! A voz dela disparou como uma bala. Jorge ficou paralisado. O que ela estava fazendo ali? A expressão de Ricardo mudou instantaneamente, de raiva para algo mais sombrio, quase desolado. Ana, saia daqui! Ele tentou se afastar, mas o desespero no rosto dela foi tão impactante quanto a arma que ainda tremia em suas mãos. Jorge percebeu que ele podia perder tudo naquele momento. Carlos, Ana, até mesmo sua vida estagnada em riqueza e superficialidade. Você não pode me ameaçar mais, Ricardo. A verdade vai vir à tona. Hoje. Agora. Ana gritou, a voz carregada de emoção. Jorge a olhou, os olhos abertos como se olhasse para um estranho. Ele percebeu, no fundo daquilo tudo, que Ana sabia mais do que estava revelando. E então, tudo virou nuvens escuras na mente de Jorge. Ponto. Ricardo deu um passo atrás, sua confiança esvaindo-se. Você não sabe de nada, Ana. Você não entende. Eu só queria proteger a gente. Proteger de quem? Ana retrucou, avançando. A multidão foi se aglomerando, o pânico crescendo. Jorge viu os dados sendo jogados, as vidas se entrelaçando, e a verdade prestes a quebrar todas as paredes que construíram. Das sombras, um homem apareceu, um estranho para Jorge, mas não para Ricardo. Um soldado ou alguém do passado? Ele estava vestido de forma estranha, como se tivesse saído de um filme antigo. A tensão disparou novamente. Ricardo,
É hora de você enfrentar seu passado. Todos nós estamos aqui por sua causa. Essa frase causou um rebuliço nas pessoas. O que ele quis dizer? Uma reviravolta inesperada surgia no horizonte escuro. A multidão prendia a respiração e Jorge, com a boca seca, se perguntava: o que realmente aconteceu entre eles? Que segredos mais estavam por trás das incertezas que agora explodiam como fogos de artifício? Carlos se virou para Jorge, o olhar dele repleto de significado. A verdade vai libertá-los. Este é o seu momento, Jorge. Jorge não sabia como, mas sentia que estava no centro de uma tempestade. Ele olhou para Ricardo, para Carlos e para Ana, incapaz de entender como o destino havia unido aquelas vidas tão diferentes. O dilema gritante era a única certeza. A vida deles nunca mais seria a mesma após aquele dia fatídico. Que outras verdades estavam à espreita? E bem no fundo, ele sabia que a resposta estava mais próxima do que poderia imaginar. Carlos deu um passo à frente. A tensão no ar parecia palpável. A multidão respirava em uníssono, cada um preso à cena que se desenrolava naquelas calçadas. Ricardo, ainda com a arma em punho, parecia hesitar, os olhos pulando entre Jorge e Carlos, como se tentasse encontrar algum tipo de saída. Você não sabe quem eu sou, Carlos reiterou, o tom desafiador em sua voz ecoando. Jorge sentia o coração disparado. Ele queria entender, queria gritar, mas a realidade esmagadora o cercava. Então a calma de Carlos explodiu em uma força quase sobrenatural. Ricardo, você pode acabar com a vida de alguém, mas não pode apagar o que vou. Eu sou a sombra da sua traição. Você podia ter salvado a minha você mesmo. Ricardo balançou a cabeça, olhos arregalados como um animal encurralado. Você tem noção do que está dizendo? Você era só um estorvo. A culpa é sua por ter desaparecido. Eu fiz o que fiz para sobreviver. Sobreviver? Você destruiu tudo. Carlos avançou, ainda firme. O que você não sabe é que a verdade sempre vem à tona. Eu não sou aquele que você deixou para trás. Nesse instante, a multidão murmurou, a energia se transformando em um burburinho confuso. Jorge não sabia se a adrenalina o deixava atordoado ou preocupado. Mas havia algo mais. O olhar de Carlos não era só de raiva. Havia um desespero, uma intenção de curar feridas que nem ele mesmo sabia existir. De repente, um grito cortou o ar. Polícia! Ecoou entre os edifícios e as vozes da multidão. O sinal amarelo de um carro se aproximava. Sirenes ensurdecedoras acelerando para o local. Jorge não conseguia tirar os olhos de Carlos, que estava no centro de tudo. Ricardo notou a mudança e sua expressão se transformou rapidamente. Você não entende. Eu vou acabar com você, Carlos, gritou, o pânico apressando a mão que segurava a arma. A sirene ficou mais alta, e quando ele virou para fugir, algo chocante aconteceu. Uma figura familiar surgiu do meio da multidão. Era Ana, a antiga sócia de Jorge, com quem ele tinha um relacionamento amoroso bem complicado. Ricardo, para! A voz dela disparou como uma bala. Jorge ficou paralisado. O que ela estava fazendo ali? A expressão de Ricardo mudou instantaneamente, de raiva para algo mais sombrio, quase desolado. Ana, saia daqui! Ele tentou se afastar, mas o desespero no rosto dela foi tão impactante quanto a arma que ainda tremia em suas mãos. Jorge percebeu que ele podia perder tudo naquele momento. Carlos, Ana, até mesmo sua vida estagnada em riqueza e superficialidade. Você não pode me ameaçar mais, Ricardo. A verdade vai vir à tona. Hoje. Agora. Ana gritou, a voz carregada de emoção. Jorge a olhou.
os olhos abertos como se olhasse para um estranho. Ele percebeu, no fundo daquilo tudo, que Ana sabia mais do que estava revelando. E então, tudo virou nuvens escuras na mente de Jorge. Ricardo deu um passo atrás, sua confiança esvaindo-se. Você não sabe de nada, Ana. Você não entende, eu só queria proteger a gente. Proteger de quem? Ana retrucou, avançando. A multidão foi se aglomerando, o pânico crescendo. Jorge viu os dados sendo jogados, as vidas se entrelaçando, e a verdade prestes a quebrar todas as paredes que construíram. Das sombras, um homem apareceu. Um estranho para Jorge, mas não para Ricardo. Um soldado? Ou alguém do passado? Ele estava vestido de forma estranha, como se tivesse saído de um filme antigo. A tensão disparou novamente. Ricardo, é hora de você enfrentar seu passado. Todos nós estamos aqui, por sua causa. As palavras do homem reverberaram, e a multidão ficou em silêncio. Jorge, em choque, perguntou-se quem era aquele homem e que passado ele escondia. O olhar de Ricardo vagou entre todos, buscando um escape, mas era tarde demais. Quem é você? Ricardo esganiçou, a voz trêmula. O homem deu um passo à frente e cada movimento seu parecia carregado de significado. Sou responsável por tudo. O que você fez a mim e à família. Jorge sentiu um frio na espinha. A multidão prendeu a respiração e cada segundo parecia se estender infinitamente. Então, o homem se virou e revelou uma cicatriz na mão, uma marca reconhecível. Você pensa que pode fugir do que fez? Sou eu, Miguel, seu irmão que você deixou para morrer na guerra. O impacto das palavras caiu como uma bomba. Jorge sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ricardo, assim como ele, estava escondendo segredos muito mais profundos do que jamais poderia imaginar. Miguel encarou Ricardo, a dor nos olhos refletindo uma história de traição e culpa. O pânico tomou conta do homem que uma vez se achou forte. Não, isso não pode ser verdade. Eu não tinha escolha, gritou, a voz falhando, o passado retornando com a força de um furacão. E ali, no meio da agitação, Jorge percebeu que tudo o que pensava saber sobre seus amigos, suas relações, estava prestes a desmoronar. O que mais se escondia atrás das mentiras? Qual era a verdadeira extensão desse traído passado? Com o coração acelerado e a confusão tomando conta, Jorge se perguntou: quem eram as pessoas ao seu redor? Que verdades mais seriam reveladas naquele dia fatídico? O tempo parecia parar, enquanto ele se perguntava se poderia realmente suportar a tempestade que estava prestes a se abater sobre suas vidas. Carlos deu um passo à frente. A tensão no ar parecia palpável. A multidão respirava em uníssono, cada um preso à cena que se desenrolava nas calçadas. Ricardo, ainda com a arma em punho, parecia hesitar, os olhos pulando entre Jorge e Carlos como se tentasse encontrar algum tipo de saída. Você não sabe quem eu sou, Carlos reiterou, o tom desafiador em sua voz ecoando. Chuardi sentia o coração disparado. Ele queria entender, queria gritar, mas a realidade esmagadora o cercava. Então a calma de Carlos explodiu em uma força quase sobrenatural. Ricardo, você pode acabar com a vida de alguém, mas não pode apagar o que fez. A voz de Carlos ressoava, forte e cheia de dor. Eu sou a sombra da sua traição. Você podia ter salvado a mim e a você mesmo. Ricardo balançou a cabeça, olhos arregalados como um animal encurralado. Você tem noção do que está dizendo?
Você era só um estorvo. A culpa é sua por ter desaparecido. Eu fiz o que fiz para sobreviver. Sobreviver? Se destruiu tudo. Carlos avançou, ainda firme. O que você não sabe é que a verdade sempre vem à tona. Eu não sou aquele que você deixou para trás. Nesse instante, a multidão murmurou, a energia se transformando em um burburinho confuso. Jorge sentia um frio na espinha. A tensão era tão intensa que parecia quase física, mas havia algo mais nas palavras de Carlos que o deixou intrigado. Uma conexão profunda. Algo que ele não conseguia articular. Então, antes que a situação pudesse se intensificar mais, um clarão iluminou o espaço. Um carro fez uma curva abrupta ao lado da calçada, derrapando e quase batendo na multidão. Todos viraram a cabeça, estupefatos. Jorge olhou para o carro, e a cena seguinte ficou gravada na sua mente. Do veículo, uma figura alta e conhecida saiu apressada. Um rosto que Jorge nunca imaginou ver novamente. Era Vanessa, sua antiga namorada. A última vez que Jorge a viu, ela estava se mudando para outra cidade depois de um desentendido que nunca haviam resolvido. Agora ela estava ali. A energia elétrica no ar parecia girar em torno dela. Para tudo! Vanessa gritou, e a multidão instantaneamente se calou. A arma de Ricardo tremeu, e os olhos dele se arregalaram. Nada vai acontecer aqui hoje. Ricardo, você não é esse cara. O desespero tomou conta da cena. Jorge sentiu um nó na garganta. O que ela estava fazendo? Por que voltou agora, no meio daquela confusão? Vanessa, se afaste. Você não sabe com quem está lidando. Ricardo vociferou, o pânico transbordando. A expressão de Vanessa se endureceu, mas havia um brilho de determinação que Jorge nunca antes tinha visto nela. Eu sei quem você é, e sei o que fez. Não posso permitir que você machuque mais uma pessoa. O queixo de Ricardo caiu, o choque estampado em sua face. Mas a verdadeira bomba estava por vir. Jorge, eu tenho algo a revelar. A voz de Vanessa falhou, como um eco perdido entre gritos e sussurros nervosos. Lembra daquelas férias que passamos na praia? Havia algo que eu não te contei. A pressão no peito de Jorge aumentou. Ele já estava pensando naquelas memórias, aquela alegria simples junto ao mar. Mas de repente tudo se tornava um pesadelo. O que você quer dizer, Vanessa? Ele perguntou. O medo misturado à curiosidade. Naquela época, eu descobri que estava grávida de você. As palavras dela despencaram como um soco no estômago de Jorge. Um murmúrio percorreu a multidão. O que ela estava dizendo? Um filho? Como assim? As janelas de suas lembranças se estilhaçaram. Você não pode estar falando sério. Jorge sentiu seu mundo rodar ao redor. Cada respiração se tornava mais difícil. O olhar de Ricardo se transformou. Uma mistura de raiva e confusão. É mentira! Não pode ser! Ricardo, controle-se. Vanessa respondeu, a voz cheia de firmeza, mas também com um toque de temor. Isso é sobre vida e morte agora. Todos nós somos responsáveis pelo que está acontecendo. Jorge podia ouvir o tumulto ao seu redor, mas nada disso tinha importância. As palavras de Vanessa ecoavam em sua mente, e todos os olhos estavam sobre ele. O futuro, que ele nunca soube que tinha, poderia ter mudado o curso de tudo. O que mais havia nessa história? Enquanto a multidão assistia em choque, as emoções fervilhavam. E uma verdade devastadora estava prestes a tornar essa situação ainda mais insuportável. O que mais estava escondido? O que mais a vida tinha reservado para eles? Jorge olhou para Carlos,
para Ricardo, para Vanessa, e soube que tudo havia mudado para sempre. E no fundo, uma pergunta persiste. Quem realmente estava no controle daquela história? Enquanto Vanessa falava, Jorge sentiu um turbilhão de emoções. Um filho? A surpresa o atingiu como um soco no estômago. A multidão parecia estar presa entre a incredulidade e a expectativa. Todos os olhares fixos nele, aguardando uma reação. Ricardo, que tinha a arma ainda em punho, parecia desmoronar sob o peso da revelação. Você está dizendo que eu sou pai? Jorge mal conseguiu emitir uma frase. O nó na garganta crescia e seu coração acelerava. O passado, seus erros, as decisões tomadas, tudo borrava a linha do presente. O que isso significava para ele? O que isso significava para Vanessa? Um silêncio profundo tomou conta da cena, apenas quebrado pelo murmúrio nervoso da multidão. Sim, Jorge, e eu não contei antes porque não sabia como. As lágrimas começavam a escorregar pelo rosto dela. A vida nos separou e eu só queria te proteger nosso filho. Ricardo, visivelmente em choque, olhou de Jorge para Vanessa, a mente dele girando como uma tempestade. O olhar de desespero se transformou em raiva e ele levantou a arma mais uma vez. Você não vai mentir para mim. Não pode ser verdade. Ele estava prestes a perder completamente o controle. Ricardo, não. Vanessa gritou, avançando um passo na direção dele, estendendo a mão. Você não precisa fazer isso. Pense no que está prestes a acontecer. Mas a raiva turva a razão. Jorge sentia a tensão aumentar. A polícia estava quase lá, ecoando sirenes apenas a alguns quarteirões de distância. Era uma corrida contra o tempo. Se Ricardo disparasse, tudo poderia acabar naquele instante horrível. Você não pode ser pai. Nunca! Ricardo gritou, a voz quebrando em um grito gutural. Ponto. Jorge jamais havia visto um homem tão descontrolado. Projeções de um passado sombrio se revelavam. Amizades despedaçadas. E tudo em um instante estava mudando. Ele queria intervir, mas um movimento brusco fez tudo mudar. Um estrondo repentino ecoou pela rua. Uma explosão de som e luz destruiu parte da calçada, levantando poeira e fragmentos de concreto. O barulho de vidro quebrando cercou o ar. As pessoas gritaram e correram, enquanto o mundo se tornava um caos completo. Jorge olhou em volta, aturdido. No meio do pânico, ele viu uma figura mascarada emergir da fumaça. Olhos ocultos sob um capuz. O homem ergueu uma arma, não para Ricardo, mas para Dedisto, um veículo. Então, tudo ao redor parecia girar em câmera lenta. Cuidado! Jorge gritou. Mas era tarde demais. O homem disparou, e um estrondo ensurdecedor se seguiu. O carro que havia feito a curva, inicialmente, explodiu em chamas, iluminando a cena com uma luz aterradora. As chamas dançavam, fazendo todo o resto parecer insignificante. O calor eclodiu, e o impacto foi aterrador. As pessoas começaram a gritar, a multidão se dispersando em um frenesi de pânico. Jorge se virou para proteger Vanessa e Carlos, mas a visão ficou embaçada. Ele viu Ricardo ser empurrado para o lado, e num instante, o ex-sócio estava deitado no chão, enquanto o desconhecido finalmente desapareceu no tumulto. O que tinha acontecido? Quem era aquele homem? Ricardo! Jorge gritava, mas só o silêncio respondia. Ele ficou paralisado, os olhos presos na cena.
Um irmão perdido, uma amizade despedaçada, um pai que nunca conheceu. E agora isso? O que significava tudo isso? Ele sentiu um frio na espinha. A poeira se assentou lentamente, e à medida que a realidade voltava, Jorge se viu cercado por uma cena de desespero. Carlos estava de pé, atordoado, e Vanessa em choque. O que mais se escondia sob a superfície? O que mais iria mudar antes que tudo acabasse? E enquanto a polícia chegava, uma pergunta aterradora surgia em sua mente. Quem tinha realmente orquestrado tudo isso? A poeira se assentava lentamente. O calor da explosão ainda vibrava no ar. Jorge se sentia como se estivesse em um pesadelo totalmente perdido. O olhar atordoado de Carlos encontrava o seu. Juntos tentando entender o que acabara de acontecer. E ali, naquele momento de caos, uma figura familiar emergiu da fumaça. Era alguém que Jorge nunca esperou ver novamente. É você, Jorge gritou, um misto de incredulidade e raiva tomando conta dele. A figura se aproximava, um rosto que trouxe uma onda de memórias. Juliana, sua irmã, que havia desaparecido anos atrás, no meio do turbilhão que arruinou sua família. Ela estava ali, mas não era a Juliana que ele lembrava. Jorge, Juliana gritou, e havia um desespero em sua voz que fez o peito dele apertar. Eu sei que você está confuso, mas precisa ouvir. Ricardo, ainda no chão, olhou para ela com uma expressão de total frustração. Como você pôde voltar? Acha que pode simplesmente aparecer do nada? Sua raiva estava agora deslocada, como se Juliana fosse a responsável pelo que aconteceu. Eu não vim para discutir, Ricardo. Eu vim para proteger seu filho. Juliana disparou, e essas palavras de novo cortaram o ar como facas. Jorge sentiu o coração disparar. O que ela queria dizer? Seu filho? A confusão em Jorge só aumentava. Juliana, o que você está falando? Eu sou a mãe dele. A revelação caiu sobre Jorge como um balde de água fria. As peças começaram a se encaixar de maneira aterradora. Vanessa tinha dito que estava grávida, mas o que Juliana acabara de afirmar mudava tudo. Uma onda de emoções tomou conta dele, enquanto a multidão sussurrava em estado de choque. A tensão subiu à estratosfera. Você está dizendo que você e eu, que nosso filho, o que está acontecendo aqui? Jorge sentia suas pernas fraquejarem, a realidade parecendo um labirinto sem saída. A dor da mentira, o peso das decisões tomadas e das verdades ocultadas o esmagavam. Ricardo, agora sem a força da raiva, começou a recuperar a compostura. Isso não faz sentido, Juliana. Você não pode simplesmente entrar assim na vida de alguém e começar a fazer exigências. Você não estava aqui. Você desapareceu. Eu tinha meus motivos, Juliana retrucou, a voz embargada. Fui forçada a me afastar, e não tinha ideia de que isso cheguei a acontecer. Mas depois de anos, eu soube que precisava voltar, para proteger o que é nosso. A confusão e o desespero se transformaram em uma mistura de sensação de traição. Dá! Jorge olhou para Vanessa. Seus olhos um mar de emoção, confusão e medo. Então você sabia que Juliana era minha irmã? E que somos todos ligados por isso de algum jeito? A multidão estava em silêncio, absorvendo cada palavra. E enquanto o eco do caos começava a se dissipar, o chão sob os pés de Jorge parecia desmoronar. O que ele pensava saber sobre relações, amor e família estava se desfazendo rapidamente,
Como podiam ser todos tão entrelaçados na dor e nas mentiras? Juliana passou a mão pelo cabelo, olhando diretamente nos olhos de Jorge. Nós precisamos esclarecer isso, e rápido. Ricardo tem que compreender que ele não está mais no controle. Nossos passados se misturaram e isso. A verdade precisa ser revelada, antes que mais vidas se percam. Ali, no meio da poeira e do horror, surgiu uma nova tempestade. Os segredos que haviam sido enterrados começaram a emergir, ameaçando desmantelar tudo o que acreditavam ser a verdade. E enquanto Jorge encarava Juliana, um mistério profundamente enraizado em suas vidas ganhava força. Que outros segredos estavam escondidos nas sombras? O que mais eles não sabiam um do outro? Naquele momento, tudo parecia crível. O passado nunca havia sido tão presente, e o futuro se apresentava um labirinto de incertezas. Jorge percebeu que a única coisa que os unia de verdade agora era a necessidade urgente de descobrir a verdadeira natureza de suas ligações, e o que isso significava para cada um deles. Com o tempo se esgotando, ele sabia que eles estavam a ponto de descobrir algo muito maior do que imaginavam. As palavras de Juliana ecoavam na mente de Jorge. Ele estava atordoado, tentando processar tudo o que ouvira. A multidão ao redor parecia ser uma mágica distante, mas o ar estava pesado, pulsando com uma energia elétrica. Estamos todos ligados, foi o que ele conseguiu repetir mentalmente, mas a confusão girava em sua cabeça como um redemoinho. Precisamos acabar com isso já, gritava Ricardo, o olhar fixo em Juliana. Você não tem ideia do que significa entrar na vida de alguém assim. O que você fez não pode ser apagado. Enquanto as palavras se desenrolavam, algo se movia em meio à correria. Jorge piscou e, por um segundo, pensou ter visto um rosto familiar se misturar nas sombras. Era impossível, mas assim que a poeira da explosão se assentou, um homem emergiu do caos, um desconhecido com uma expressão de determinação feroz. Ele caminhou rapidamente em direção ao grupo, e o olhar de Jorge se fixou nele. O homem alcançou Ricardo, que estava hesitante, com a arma ainda em punho. Pela última vez, pare com isso, disse o homem, sua voz profunda e carregada de um poder que parecia sufocar a tensão do momento. Você não pode simplesmente deixar que a sua raiva leve tudo embora. Olhe ao seu redor. Ricardo hesitou, os olhos arregalados e confusos. Esse homem tinha uma aura que lembrava o que poderia ter sido um líder. Eu não tenho nada a perder, ele gritou, mas um tremor em suas mãos traiu seu medo. Então, o que parecia ser um salvador se tornou um prenúncio de tragédia. O homem falou de novo. Você não sabe quem sou, mas eu estou aqui porque você precisa encarar o seu passado, Ricardo. E em um movimento súbito, ele puxou algo do bolso, uma fita enrolada, e antes que alguém pudesse reagir, ele a lançou no chão. Isso vai liberar a verdade que você tenta ocultar, disse o homem, e a fita deslizou pelo chão, arremessando em meio a uma corrente de ar que ficou estagnada, enquanto todos observavam sem respirar. E foi nesse momento que tudo mudou. Silêncio profundo, e então a fita começou a brilhar num azul intenso, como um espetáculo de fogos de artifício. Luzes piscavam e dançavam, como se estivessem revelando um secreto oculto. A multidão ficou paralisada, hipnotizada. Jorge sentia que o mundo ao seu redor estava encolhendo. O brilho se espalhou pelo ar, quase palpável, e então as imagens começaram a aparecer. Cenas do passado. Momentos que Ricardo tentava esquecer, mas que estavam gravados em seu cerne.
Imagens de traições, sorrisos, um acidente, fragmentos de almas destruídas flutuando no ar. Jorge percebeu que esse era um espelho para todos eles, refletindo segredos e dores. Você não pode fazer isso, Ricardo gritou, agora desesperado, enquanto todos os olhos estavam fixos na projeção etérea. Você não pode me expor assim. Essa é a única maneira de você se libertar, Ricardo. O homem falou, a voz intensa. Jorge não conseguia desviar o olhar. O que estava acontecendo? Cada imagem parecendo arrastar segredos à luz. Uma tempestade de revelações era iminente. E então, em meio à confusão, algo inesperado aconteceu. A fita começou a distorcer a própria realidade. Uma sombra escura emergiu dela, como um eco de dor que se transformava em uma figura grotesca. Era um demônio, uma manifestação do passado de Ricardo e também do deles. Seus rostos estavam lá, refletidos na criatura sinistra, e Jorge ficou paralisado. Ponto. Por favor, não. Jorge não sabia se as palavras saíram de sua boca ou se era um eco da multidão. Mas era tarde demais. A sombra se erguia, apontando para Ricardo, e a tensão se transformou em horror. A realidade parecia muito mais pior do que qualquer mentira que pudessem ter contado. Jorge sentiu seu coração parar. Ele percebeu que essa força, essa entidade, estava ali para cobrar as dívidas do passado. Cada erro, cada traição, cada pedido de perdão não ouvidos agora se reunia naquele momento. E no fundo, havia algo mais grotesco, algo que parecia pulverizar suas próprias certezas. A multidão recuou, paralisada pelo medo. Aquilo era mais do que uma revelação. Era uma sentença. E enquanto Ricardo lutava contra o que vinha em sua direção, Jorge sabia que todos estavam prestes a enfrentar o que realmente significava carregar essa verdade. A única questão agora era: quem sairia ileso? E, no meio desse caos, a mente de Jorge se perguntava: havia um caminho de volta para todos eles? Ou já estavam condenados pelas sombras que deixaram para trás? A sombra diante de Jorge se agigantava, uma massa escura que pulsava de ódio. O rosto de Ricardo estava desfigurado pela raiva, e enquanto a verdade dançava no ar, o pânico começava a tomar conta dele. Isso não pode estar acontecendo, ele gritou, a voz tremendo, com o peso do que estava prestes a desabar. A multidão estava presa entre o horror e a fascinação. O homem mascarado tinha invocado algo profundo, algo que desvendava segredos escabrosos. Quando a figura grotesca emergiu da fita, Jorge sentiu a realidade ao seu redor se distorcer. O olhar da criatura parecia contemplar cada erro, cada traição daquelas vidas entrelaçadas. Ricardo, lute! Carlos gritou, mas o apelo soou distante, como se eles estivessem em um sonho. A sombra avançou e as palmas de Jorge suavam. Ele queria gritar, queria correr, mas suas pernas estavam paralisadas pela cena que se desenrolava diante dele. A luz da explosão ainda pulsava em seus olhos. E então, uma reviravolta surpreendente. No meio daquela escuridão, um brilho cortou a tensão. Não de esperança, mas um grito de terror. É hora de você conhecer a verdade, Ricardo. A voz do homem mascarado ressoou, cheia de promessas sombrias. Uma luz intensa começou a emanar do peito da criatura. Era uma luz dourada que fez todos ao redor se inclinar para a frente, quase hipnotizados. Então, em um momento, aquela luz transformou-se em uma imagem clara. Uma mulher apareceu. Era a mãe de Ricardo, mas não era apenas ela.
Ao lado, duas figuras conhecidas, Jorge e Juliana, apareciam. Jorge ficou em choque. Você não a conhece, mas ela esteve sempre aqui, observando. O homem mascarado gesticulou. Jorge sentiu um frio na espinha. Ela nunca se foi. A revelação pairou no ar, eletrificada. O olhar de Juliana se maculou com a dor. Mãe, Ricardo sussurrou, sentindo a força escapar. A mãe dele, uma figura que nunca tinha sido mencionada no passado, agora surgia como um espectro. Você teve uma escolha, gritou a imagem da mãe, sua voz ecoando como um lamento, e escolheu o caminho da traição. Você não é quem pensa que é. As palavras cortaram o silêncio como uma faca. O olhar de Ricardo se transformou de raiva em pura confusão. Mas eu fiz isso por amor. Eu precisava proteger vocês. Ele se virou em direção a Jorge, como se estivesse buscando salvação. Proteger ou destruir? Juliana interveio, seu tom firme. Era como se ela tivesse renascido daquela sombra, pronta para confrontar o passado. Jorge sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Não era só Ricardo. Agora todos estavam prestes a ser lançados em um abismo de segredos. É hora de quebrar isso. O homem mascarado era como um juiz em um tribunal sombrio. E com um gesto, a luz que emanava da criatura tomou forma, criando imagens de memórias compartilhadas, mais distorcidas. Cada erro cometidos por Ricardo, Jorge e até mesmo por Juliana eram revelados em flashes. Cenas de dor, de perda, de traição. Tudo exposto como um filme horrível diante de uma plateia ainda mais horrorizada. Vocês não podem fugir. A sombra rugiu, e Jorge pôde sentir a onda de desespero se espalhar ao seu redor. Ricardo estava prestes a se desintegrar sob o peso da verdade. Jorge queria gritar, mas a cena se tornou um emaranhado de emoções que o deixaram paralisado. E, em meio a tudo, uma verdade mais chocante começou a se desenrolar. O homem mascarado se virou para Jorge, e seus olhos brilharam. Você não sabe, mas você é a peça-chave disso tudo. Todos os caminhos levam a você. O chão pareceu desmoronar sob os pés dele. O que isso significava? Qual era o papel que ele realmente desempenhava nesse jogo macabro? As revelações estavam se acumular, e Jorge mal podia respirar. O que você quer dizer? Ele questionou, a voz trêmula. Beto é o seu verdadeiro pai. O homem mascarado gritou, e a multidão ofegou coletivamente. O impacto das palavras foi como um tapa na cara. Como assim? A dúvida, a dor, o medo, tudo se intensificou em um turbilhão emocional. A verdade que unia suas histórias parecia ainda mais complexa. Jorge olhou para os rostos ao seu redor. Que conexão estava sendo desenterrada que ele era incapaz de ver? Tudo o que acreditava sobre ele, sua história, estava prestes a ser transformado. E enquanto o homem mascarado desaparecia em meio às sombras, a única coisa que restava era a pergunta angustiante. Quem realmente era Jorge? E o que de fato isso significava para todos eles? A sombra pulsava, fervilhando à medida que cada segredo se desnudava. Jorge, com o coração disparado, olhava para a figura de sua irmã, Juliana. A voz dele mal saiu, um sussurro frágil diante da tempestade que se formava. A multidão parou, presa na expectativa. Ricardo, a arma trêmula, claramente atrapalhado. Os olhos dele se moviam entre a mãe, a figura da irmã e Jorge. Era como se um filme passasse em câmera lenta. Você precisa entender, Ricardo. Isso não é sobre você.
Juliana gritou, a determinação clareando seu olhar. É sobre todos nós. É hora de encarar o que fizemos. Jorge sentiu um nó na garganta. A verdade estava ali, dançando com suas incertezas. A figura sombria curvava-se, como se quisesse se alimentar da tensão. Vocês têm medo de enfrentar o que escondem. O homem mascarado declarou, a voz ecoando como um trovão. As palavras reverberaram, agitando os corações aflitos. É hora de libertar esses fantasmas. As luzes começaram a interagir com as emoções. Cenas começaram a surgir. Cada projeção, uma faísca que incendiava a sala. Traições, promessas quebradas e lágrimas. Jorge sentiu a realidade distorcer. O passado os envolvia, e as imagens eram autênticas. Brigando, chorando, não se entendendo. O som do passado ecoava, os gritos e as súplicas surgindo como uma orquestra sombria enredada em saudade e dor. Chega! Ricardo gritou, a raiva parecendo escorregar pelo medo. Eu não posso enfrentar tudo isso. A pressão aumentava, e tudo parecia pesar sobre eles. Jorge deu um passo à frente. Sim, você pode, Ricardo. Todos nós podemos. O ataque de coragem se misturou com o cenário de desespero. O que mais estavam escondendo? Neste instante, o silêncio ensurdecedor tomou conta do espaço. Uma onda de força se movia, as sombras começando a se dissipar. O medo estava à beira da transformação. Se unam. É assim que vencemos. A voz de Juliana clamou. Jorge sentiu a determinação brotar nele. Ele estendeu a mão e Carlos fez o mesmo, enquanto as outras figuras ao seu redor também se preparavam para enfrentar o inevitável. E ali, no meio daquele caos, algo extraordinário aconteceu. As luzes do passado começaram a se entrelaçar com a esperança. Cada um começou a se lembrar de momentos bons, risadas, amor, luz em meio à escuridão. As lembranças flutuavam como borboletas coloridas, e a sombra começou a retroceder. O homem mascarado sorriu, mas não era um sorriso de triunfo. Era um reconhecimento de que talvez a luz poderia triunfar sobre a escuridão. Vocês têm poder, lembrem-se disso. De repente a figura começou a desfazer-se em partículas, desaparecendo no ar denso e pesado, enquanto a verdade se instalava como um novo dia. A multidão parecia despertar, as pessoas trocando olhares entre esperança e renovação. Quando a poeira finalmente assentou, Jorge olhou para as pessoas ao seu redor, o peso da história aliviado. Nós podemos recomeçar, ele exclamou. Juliana assentiu, seus olhos brilhando com amor fraterno. Ricardo, agora apenas um homem marcado pelo passado, olhou para Jorge. Vamos tentar fazer isso juntos? A vulnerabilidade na voz dele ecoava. Jorge sentiu um aperto no peito, mas com um leve sorriso, ele estendeu a mão para o amigo. Sim, juntos. E enquanto a realidade se ajustava, Jorge percebeu que mesmo com todas as cicatrizes, havia um espaço para começar tudo de novo. Com todos eles, o futuro estava ali, brilhando como a luz após uma tempestade. E em um tom de alívio e esperança, Jorge olhou para a multidão e disse: Vamos em frente, juntos. Esse era o momento de celebrar a vida. Cada escolha, cada erro que trouxe até ali. Mas a vida não é simples. As consequências ecoam. As cicatrizes permanecem. E a pergunta sempre vai persistir. O que vem a seguir? Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Não espere nem mais um segundo
para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.